Nós vamos falar hoje, a grande proposta, o tema da nossa live hoje é falar dessas quebras de paradigma que estão acontecendo. Isso. Na verdade, falar dos novos paradigmas da gestão das organizações, né? Tem muito um viés voltado para a liderança também. Acho que eu vou te indagar e vou trazer muito questionamento voltado para esse lado. Afinal de contas, as lideranças das empresas em todos os níveis precisam aí se adaptar a esse novo contexto, né, de vida. Se você puder, aliás, eu falando rapidamente para quem estava assistindo, gente, vamos entender que assim, essa nossa série de lives que vem acontecendo nesses últimos 2 meses, tem, como acho que a maioria do Brasil está fazendo, tem tido muito um foco voltado para esse momento, né? De Covid, de todas as mudanças que estão acontecendo, das incertezas, do retorno agora que está acontecendo, mas ainda assim com receio de como é que vai ser. Hoje mesmo eu estava vendo algumas pesquisas, eu não vou negar que eu não tenho nem certeza da fonte, mas que mostram que outros países como Itália e outros países resolveram sair de lockdown e abrir num momento de queda, e o Brasil não está exatamente no momento bem de queda e tudo mais, então quer dizer, não sei a fonte disso, não sei se isso é verdade ou não, mas estava vendo isso, então, querendo ou não, a gente ainda está num contexto de insegurança. E a ideia de a gente trazer o Flávio aqui e outros empresários que a gente traz é exatamente poder, para todo mundo que nos acompanha, seja empresário que também quer poder extrair muita informação importante aqui do empresário como o Flávio, mas como líderes também, pessoas que são profissionais, talvez seja interessante ouvir um empresário falando sobre o que é importante, o que está na cabeça do empresário, do gestor, do dono de uma empresa, e que eu, tanto como gestor, como empreendedor, mas também como líder, como colaborador, também talvez preciso ouvir, né? Então, Flávio, se pudesse só falando para a gente como é que você está vendo todo esse contexto, você citar um pouquinho a Viper, enfim, que movimentos vocês fizeram, como é que isso tudo impactou vocês, enfim, amplia um pouquinho aí para a gente. Olha, primeiro é bom deixar claro que ninguém estava preparado para esse momento, ninguém no mundo, não, no meu modo de ver, Fato. entende? Deu para perceber Fato. com o que a gente vê em jornais, nas informações que chegam pela mídia, o mundo não estava preparado, mesmo os países mais desenvolvidos, em várias áreas. Primeiro, não estavam preparados para tomar alguma atitude de imediato, sem se falar no despreparo em relação à saúde pública, né? Porque isso foi uma coisa, Enorme, um impacto muito grande que afetou diretamente as empresas. Se houvesse uma estrutura boa de saúde para atender, nós não estaríamos fazendo lockdown, interrompendo atividades e tudo. Então, eu acredito que no primeiro momento que nós vivenciamos lá na Viper foi um momento de pavor, na hora que apareceu aquela suspensão de atividade e, vamos dizer, na necessidade de interromper um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo todos os dias, como todas as empresas. Primeiro foi uma sensação de terror mesmo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, os caminhos a trilhar, porque não existia uma cartilha, nem a quem a gente recorresse diretamente, porque todo mundo tinha dúvida, todo mundo estava cheio de dúvidas em relação de como agir, e foi necessário tentar acalmar os ânimos. Nós procuramos nos reunir com frequência logo no começo, estou falando particularmente lá do nosso grupo, e começar a tomar umas atitudes. Passamos a atividades que tinham muito longe passado pela nossa cabeça, que era o trabalho home, e nós fomos obrigados a assumir isso compulsoriamente, de uma hora para outra, sem ter estrutura adequada. A estrutura que eu digo é porque quando você transfere a atividade do seu funcionário para casa, isso não é só dizer que ele vá para casa e ele fique lá trabalhando e fazendo a mesma coisa que ele fazia. Houve uma grande mobilização, tanto estrutural, de equipamentos, porque as pessoas nas suas residências não dispunham, às vezes, de equipamento para manter-se conectado na empresa, uma alteração no modo de acesso, porque nós íamos permitir que as pessoas que estavam fora acessassem os sistemas da empresa, que poderia ser invadida em algum momento por hacker, ou por vírus, ou o que for. Inclusive, nós já tínhamos uma má experiência aí um tempo atrás e vivenciamos um processo complicado. Passamos uma semana em pânico lá com o processo de hacker. Conseguimos sair bem, mas era uma preocupação. Então, até a decisão de como fazer essa interligação do nosso funcionário,
que estava em casa com a empresa, foi motivo de muito debate, de muita angústia, e as decisões tiveram primeiro muito que ser empíricas no começo, vamos testar assim e acompanhar. Mas eu até me Não surpreendi. tinha experiência de causa, né? Como? Não entendi. Não tinha experiência de Claro, causa para saber exatamente o que fazer. Mas eu me surpreendi como a maneira que nós conseguimos conduzir isso, entende? Apesar daquele primeiro sensação de pânico, depois a gente vai começando a esfriar um pouco a cabeça, entrando no ritmo e começando a trabalhar, porque uma coisa é certa, você não podia esperar nada. No outro dia já teria que ter alguma coisa funcionando. O cliente muitas vezes rápida, né? o cliente muitas vezes quer resposta. Nós somos prestadores de serviço, né? Não teve que haver continuidade. Por sorte, nossa, eu digo sorte, há duas áreas que nós atuamos, que é a área de segurança e a área de asseio e conservação, foi colocado como atividade essencial. Então, eu ia perguntar isso. Houve, pelo menos de duas atividades, nós conseguimos fazer um equilíbrio entre pessoas trabalhando na sede e colaboradores trabalhando em casa. Mas a parte de administração de condomínio, ela não se enquadrou e ainda nem se enquadrou no momento em nenhuma como atividade essencial. E era a sede, é a empresa em que tem o maior número de funcionários internos, porque nós temos muitos funcionários nas outras empresas, mas que estão locados em postos. Sim. É a que tinha o maior número de funcionários internos que tiveram que ter sido deslocados para suas residências, trabalhar lá e cumprir o papel que tinham cumprido. Né? Até o sistema de central telefônica nós conseguimos fazer com um acesso remoto. A moça que trabalhava na recepção passou a trabalhar na residência dela atendendo ligações e conseguimos dar fluidez. Então veio depois a sensação de surpresa com o que nós conseguimos fazer. Né? E por que a gente não tinha pensado nisso antes? Então, eu digo tragédia toda, porque realmente nós estamos vivenciando uma tragédia com a quantidade de doentes e mortes, nem se fala. Nós vamos tirar muita coisa, ou seja, vamos descobrir potenciais que nós não tínhamos, ou já descobrimos, e vamos usar essa experiência, o que aconteceu, para melhorar os nossos procedimentos. Claro. Legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta nesse contexto que me surgiu aqui agora. Se puder, sei lá, pensar em duas ou três coisas, qual que você acha que como gestor, como empresário, como dono de empresa, quais os principais ensinamentos que você acha que isso tudo trouxe e que vão mudar a partir de agora a forma como a Viper atua, como você gera a sua empresa? Não, apesar dessa dificuldade toda, o que surgiu aí que serviu como eu sempre gosto de citar que nós, a nossa empresa, particularmente a nossa atividade, nós tivemos sorte num tempo em que muitas empresas ficaram até sem opção. Primeiro porque a gente, há 1 ou 2 anos, já tínhamos começado um trabalho forte de capacitação de líderes das nossas equipes. Isso ajudou muito porque essas pessoas pensaram junto com a gente e contribuíram para a coisa funcionar. Isso é importantíssimo. Então, a valorização de sua equipe é uma coisa que ficou marcada e que, por sorte, nós já estávamos trabalhando isso. Já estavam fazendo. Legal. E a lição é que nós vamos incrementar ainda mais essa posição, porque a gente viu que precisa de todos numa hora como essa. Tá? Eu estendo até mais. Os líderes e os próprios colaboradores em si precisam estar engajados e capacitados para atuar em situações críticas como essa. Entende? Então, eu acredito muito a essa ideia que nós tivemos, eu e meus sócios, o Rodrigo, o Alexandre e o George, tivemos a ideia em conjunto e todos trabalharam com isso. Começamos vamos dizer assim, fortalecer as nossas equipes e principalmente os líderes. Tá? Então, com a ajuda deles, a gente conseguiu fazer toda essa transição para esse trabalho diferenciado ou esse modo de trabalhar com menos trauma. Isso foi importantíssimo. Outra lição, você pediu 3 lições, né? A segunda é que a gente precisa estar com a mente aberta para situações. Então, vamos ter que formalizar os protocolos que nós fizemos empiricamente ou em cima da
coxa com história. Isso nós estamos já iniciando em formalizar isso e documentar, tá? Para que, em caso de ocorrer coisa parecida, a gente já tenha os caminhos manualizados. Tá certo? E a última coisa, na minha visão, é claro que existem vários fatores, né? Pediu 3, é que a gente precisa ter um número de equipamentos, tá? Disponibilizados para que, em caso de ocorrer necessidade de atividades fora da empresa, a gente consiga disponibilizar, ter um sistema de internet confiável, que isso também já era um trabalho que aconteceu de uns 3 anos para cá. Nós temos redundância lá na empresa, temos um provedor e um outro como redundância. E incentivar os nossos colaboradores, é claro que a gente não pode obrigar, porque isso é ônus deles, a também começarem a pensar nisso e terem em suas residências vamos dizer assim, acesso à internet de boa qualidade. Legal, até surgiu curiosidade aqui. Em algum momento a Viper já tinha trabalhado antes com essa estrutura de home office? Alguém já trabalhava? Absolutamente nada. E eu, particularmente, faço minha culpa, eu fui muito resistente a isso, até por causa particular da nossa atividade. Na nossa atividade em si, eu sempre achei que era muito difícil, como está sendo agora. Nós estamos conseguindo administrar o processo, graças a Deus, mas ainda vão surgindo percalços e que a gente vai tendo que administrar. Existem áreas na nossa atividade que, infelizmente, de maneira nenhuma podem ser home, precisam de presencial. Mas a gente sabe que agora a gente sabe disso, que dá para equilibrar, entende? Tanto eu posso até lhe informar aqui, é que mesmo com a permissão de retorno, por exemplo, a nossa empresa de segurança, ela poderia estar trabalhando com toda a equipe interna se quisesse, sem nenhum descumprimento de lei e tal. Mas a gente tem uma outra visão, é que como o surto está aí, eu digo sempre para quem convive comigo e tal, é que esse vírus não vai daqui a 1 mês ou 2 pegar um avião, um trem e vai embora. Isso vai ficar, a gente só vai se sentir seguro quando aparecer a vacina ou algum medicamento que tenha efeito imediato, mas as contaminações vão continuar e que se você quiser manter sua equipe funcionando, é importante que não haja a possibilidade de contaminação interna. Então, o retorno dos nossos colaboradores vão ser a longo prazo. O que nós pudermos manter em home office, nós vamos manter para evitar exatamente o contato de muitas pessoas na empresa. Exatamente. Porque é lógico, você pode tomar algumas medidas como espaçamento de mesas, distanciamento, controle no acesso, leitura de temperatura e tal, mas de qualquer jeito vai haver contato. Se a gente puder reduzir isso ao máximo, isso vai ser feito. E essa é a nossa ideia. Legal, legal. Você trouxe tópicos aqui que até já estavam dentro do que eu ia te questionar. Eu vim aqui até anotar que são muito interessantes. Uma das coisas muito interessantes que você comentou, que talvez seja acredito que você veja como um dos grandes diferenciais disso tudo que você falou, é que, como você bem disse, a Viper já vinha preparando suas equipes de liderança. Né? Aqui a gente, como rep, né, a gente se depara muito com empresas que... Hoje o nosso carro-chefe é a Academia de Líderes, ou seja, é um projeto em que a gente entra nas empresas exatamente para ajudar na preparação das lideranças para uma nova gestão. Que, tendo pandemia ou não, nós vivemos um mundo diferente em que a gestão precisa se atualizar e evoluir. Com a chegada do Covid, mais ainda, né? Mudou ainda mais. E olha, fica muito claro agora na sua fala. Nós temos clientes que agora estão correndo para nos dizer, olha, vamos fazer a capacitação da liderança à distância mesmo, porque eu não posso ficar sem capacitar. Isso tem que ser constante, não é um aprendizado momentâneo que resolveu, é constante, tem que ser mantido esse treinamento, até porque aparecem coisas novas, novos colaboradores que precisam entrar naquele ritmo. E eu acho que essas ações de treinamento, nós estamos falando de líderes, é um tipo de atividade, mas a gente precisa também agora começar a trabalhar o nosso pessoal mais da ponta também, com esclarecimentos, com capacitação, treinamento, esclarecimentos sobre, por exemplo, limpeza, cuidados com higiene e tudo.
nossa empresa particularmente, uma delas trabalha exatamente com aceio e conservação, e às vezes o nosso treinamento fica muito focado em deixar o ambiente do cliente limpo e asseado ou em condições de uso, mas às vezes esquecemos da preocupação com o próprio colaborador, dele também se cuidar, entende? E levar essa informação para a casa dele, porque isso vai mantê-lo com saúde, né, a família, e é lógico que o desenvolvimento do trabalho que a gente presta vai ser muito melhor, não vai ter interrupção. Com certeza, com a qualidade, Isso. né? Uma pergunta que surgiu aqui, vou pular até uma pergunta que eu ia fazer. O Alfredo Ibiapina, acho que você conhece, Santa Catarina. Eu conheço. Pessoal da Orcali. A empresa dele é 100 vezes maior do que a nossa, aí o grupo dele lá. Já prestamos serviço para eles lá. Aqui, na verdade, vieram para cá para a gente ajudar muito bem. E ele está perguntando aqui, Flávio, você respondeu um pouco, eu acho, que ele já perguntou, mas vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele perguntou aqui, Flávio, como empresário, qual a grande lição que você está tirando dessa tragédia? Olha, a grande lição é que você tem que ter uma mente aberta, escutar o que está acontecendo e colocar como opção, mesmo que não seja imediato, na sua atividade. Eu estou me referindo basicamente em relação a isso por causa do trabalho em home office, que eu não era aberto de jeito nenhum a isso. Na verdade, não era que eu fosse contra, ou seja, contra home office. Mas eu sempre achei que na nossa atividade não tinha como funcionar não encaixava. E nós estamos trabalhando com uma empresa toda, 30 e tantos funcionários, toda em home. E poucos serviços, eu posso dizer, num percentual de 5 a 10%, vão precisar ser feito na sede da empresa, porque tem uma especificidade. Mas que não atrapalhou a nossa relação com o cliente e nem o desenvolvimento dos trabalhos. Isso realmente eu não acreditava que seria possível, ou pelo menos não dei abertura para se testar isso. E eu acho que agora isso mudou bastante na minha cabeça. E faz com que eu dê mais atenção a algumas novas ideias que apareçam, pelo menos me manter plugado e saber que aquilo pode ser possível, entendeu? Não fechar as portas quando aparecer. Legal, muito bem, galera toda concordando aqui, é isso, a forma de adaptar essas mudanças é essencial. Flávia comentou aqui, tem uma mentalidade de crescimento, né? Muito bom, é isso aí. É interessante como esses movimentos todos, eu sempre gosto de dizer que toda crise traz grandes oportunidades de mudança, isso, né? Eu não sei se aí na Vai para isso acontecer, mas a gente tem visto muitas empresas que estão reduzindo seus quadros ou reduzindo certos tipos de investimento, estão percebendo que é possível trabalhar de forma mais enxuta. Eu não sei se aí aconteceu isso também. Olha, para dizer a verdade, isso também foi uma coisa que aconteceu, mas eu vou ser sincero com você. Eu, particularmente, não gosto de diminuir equipe, eu não gosto de demitir. Inclusive, um prazer grande da nossa atividade, que, vamos dizer assim, que nos proporciona, é porque o nosso crescimento com novos contratos está diretamente ligado à contratação de pessoas. Quando a gente fecha o contrato, sempre tem que contratar pessoas. É diferente de você, às vezes, ter vou dar um exemplo aqui, uma loja, que você pode ter um crescimento nas suas vendas. Por muito tempo, você precisa contratar sem aumentar a equipe, né? E na nossa atividade especificamente, principalmente na vigilância, na área de segurança e de aceio e conservação, o crescimento da empresa está totalmente ligado à abertura de postos de trabalho. Então, essa satisfação, eu particularmente tenho um pensamento sempre nessa área de abertura de trabalho. Eu acho que é o que dignifica as pessoas, e eu acho que é o nosso maior problema no país são pessoas que não conseguem trabalho, desocupadas. O Brasil, se a gente resolver o problema de emprego, a gente resolve muitos outros problemas, entendeu? Então, houve realmente necessidade de redução de quadro quando aconteceu esse. E com muita tristeza a gente foi obrigado a embarcar nisso. Mas a redução foi muito pequena em relação a isso. Eu estou falando em postos internos, postos administrativos, porque os postos externos que são vinculados ao cliente aí não estava no nosso controle. Mas graças a Deus, a nossa perda de postos foi muito pequena.
em relação ao volume da equipe. A gente teve vamos dizer assim, um cenário meio nebuloso e triste logo no começo em relação aos shoppings, porque nós prestamos serviço a 3 shoppings aqui no Ceará, e foi a atividade primeiro zerou, né? fechou o shopping, fechou loja, e como é que vai ficar? Mas o nosso contratante, que é uma multinacional muito grande, dona, proprietária de 4 shoppings, teve uma visão também muito clara e pensou nisso também. Então, as demissões foram trabalhadas em conjunto, foram pequenas, funcionários foram colocados com contrato suspenso, né? Redução de carga horária, e isso manteve o vínculo com grande parte da equipe, e não foi assim necessário um processo de desligamento muito grande. Está retornando. Muito bem. Devagar nós estamos tentando chamar essas equipes, os que foram desligados, que é um pessoal que já foi treinado, capacitado há muito tempo, que é uma perda muito grande. Você sabe disso, você, além do posto de trabalho, você teve que desligar das suas equipes gente que estava engajada, compromissada, que foi treinada, capacitada para aquela atividade. Talentos, né? Eu acho que foi, fora as mortes e as doenças, para mim foi a pior tragédia, para mim, acho que é para a maioria das pessoas, foi a perda de postos de trabalho, né? A gente sabe que o negócio tá muito difícil para muita gente. Muito bem. Obrigado, Flávio. Continuando aqui um pouquinho, até deixa eu ver se tem perguntas. Vai apertar de parabéns. Muito bem. Se precisar contratar, é só falar comigo, Flávio. Tem gente já vendendo peixe, ó. Vai apertar em diferencial, continue assim. Happy, parabéns pela iniciativa. Valeu, galera. Deixa eu ver, o Alfredo comentou aqui, ó. Você tá certo, Alfredo, né? Que a gente fez pergunta antes. Nas dificuldades, você consegue visualizar que consegue trabalhar com qualidade com menos pessoas na administração. É o que eu tinha comentado, né? É importante olhar para isso também. Tem empresas que vão fazer isso porque não se encaixam tanto no contexto do que o Flávio acabou de falar do próprio Grupo Viper, né? A live vai ficar gravada? Vai sim, Rita. Vai ficar aqui no Instagram da Rap, no IGTV e no YouTube também. Deixa eu partir para outras perguntas aqui, pessoal, para seguir o meu roteiro também. Depois, se der tempo, eu vejo algumas outras perguntinhas aí. Voltando agora, já que a gente entrou no quesito de capacitação de liderança e tudo mais. Bom, nós já há algum tempo a gente vem vivenciando uma revolução que dentro da área de recursos humanos se fala de RH 4.0, muitas mudanças, muita tecnologização. Agora, com esse movimento todo, com o aumento do home office e a cabeça aberta dos empresários agora para olhar para isso, com as coisas dinâmicas como estão ficando, do jeito que estão ficando, da maneira como estão. Quando você pensa nos líderes da sua empresa, tá? Esse é muito voltado para quem é líder principalmente, mas quando você pensa nos líderes, o que você enxerga que essas pessoas precisam ter como competência? Quais que são as principais competências que você acredita que esses líderes de hoje e do futuro, que vão seguir tocando tudo isso, precisam ter? Olha, eu tenho preocupação muito grande com quem eles vão liderar. Então, eu acho que os líderes precisam ter uma visão muito boa de como tratar as pessoas, de como valorizar seu subordinado ou seu companheiro de trabalho e não considerá-lo, porque ainda tem uma coisa importante, como um competidor. As pessoas, os líderes, às vezes têm muito medo de que alguém se destaque para não tomar o canto dele. Então, infelizmente ainda tem, né? Eu percebo muito isso. Então, as pessoas precisam saber que se capacitando e tendo segurança da sua atividade, elas não vão precisar estar preocupadas em estar perdendo a função ou alguém tomando o seu cargo. Então, o líder ele precisa, fundamentalmente, ele ter uma boa capacidade de saber interagir e trabalhar o seu subordinado. Entende? Eu acho que isso é importantíssimo. O resto da capacitação é feito dentro da própria empresa, com treinamento, com oportunidades que são abertas. Então, eu acho que esse talvez seja o maior valor que a gente tenha que ter em um líder, seja esse.
que seria, para ser redundante, a capacidade de liderar. Ou seja, liderar Claro. chefiar, né? Liderar Aham. é um viés bem diferente, porque chefiar, mandar e fazer com que as coisas sejam cumpridas por causa da autoridade é muito fácil, né? O importante é Uhum. fazer com que o seu subordinado também se engaje no processo, né? Passe a ser um verdadeiro colaborador e se Uhum. sinta à vontade para exercer sua atividade. Fato, verdade. Aproveitando até aqui a Forte Maria, arroba Forte Maria Lúcia está perguntando, e era uma das minhas perguntas aqui. Na verdade, ela só comenta. Ela diz assim, sem perguntas não é, sem pessoas não é empresa. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque você já falou muito disso. Eu vejo você na sua mentalidade como gestor, você valoriza muito as pessoas, né? Qual a importância das pessoas para os negócios, Flávio, na sua visão? Olha, primeiro eu até vou falar, contar uma coisa para você. Eu tive uma sorte, assim, na minha vida profissional, porque eu já exerci atividades bem diversas em relação ao que existe aí. Eu sou engenheiro civil, então Uhum. trabalhei muito tempo em obra, já fui gestor Uhum. público, né? E Olha agora só. exerço uma atividade que está também relacionada à mão de obra. Então, sempre trabalhei em uma atividade em que existia um volume grande de pessoas trabalhando, ou sobre a minha Uhum. liderança, ou fazendo parte da Uhum. equipe. Construção civil, você sabe que são equipes grandes, espaços grandes para se administrar. Quando eu Uhum. tive a oportunidade de trabalhar, de exercer um cargo público, que foi muito importante, porque me deu uma outra visão das coisas, foi um aprendizado muito grande, apesar dos percalços. Eu exerci uma atividade numa secretaria que era a gestora do trânsito da cidade e da iluminação Uhum. pública. Então também tinha um número De de pessoas, né? pessoas Muito. na Uhum. na autarquia muito grande. E depois a Uhum. Viper, que atualmente nós temos em torno de 1.600 funcionários no total. Tá? Então, É muita gente. isso me fez valorizar cada vez mais a atividade dos outros e as pessoas que trabalham com a gente. Ou seja, a gente passou a ter uma visão clara de que não faz nada sem a colaboração das pessoas. Então, não tem como você separar o sucesso de uma atividade, de uma empresa, das suas equipes. Por isso mesmo é que há Uhum. necessidade de valorização, capacitação e treinamento. A gente enfrenta muitos problemas, as pessoas às vezes não têm a mentalidade de entender isso, a própria Uhum. conjuntura às vezes obriga a algumas ações que não aquilo que a gente gostaria, mas na medida do possível você ter uma equipe coesa que se sinta bem liderada e comprometida com o processo, você vai ver que seu trabalho vai se desenvolver muito, muito melhor. Tá? E eu posso dizer, sem falsa modéstia, de que a nosso grupo, a Viper, trabalha nisso e somos reconhecidos por esse diferencial. Nós já Uhum. fechamos contratos, não poucos, muito, por causa de funcionários da ponta. Tá? Já Olha por só. causa de funcionários da ponta. Pedem Olha só. opinião a eles sobre a empresa e as informações que o funcionário passa são positivas a ponto de fazer com que a escolha da empresa fosse a Uhum. nossa. Então, isso é uma satisfação muito grande. Uhum. Agora, para isso, o que é que acontece? Precisa ter um departamento de RH bem estruturado, tá? Uhum. Uma boa equipe para capacitar e treinar, para que essas informações, essas coisas cheguem para todos, né? Então, essa é a minha visão. Eu acho que é fundamental a, a valorização do homem e mulher, na empresa. E eu, volto a dizer, tenho sorte de sempre ter trabalhado em atividades em que o volume de pessoas era grande, em que o número de famílias que dependiam da empresa ou da atividade eram grandes. Isso é uma satisfação que eu acho que nem poucas pessoas têm, né? Uhum. Verdade. Maravilhoso. Tem um tema que eu não sei o tamanho do impacto que esse tema tem dentro do seu negócio. Eu não sou, né, não conheço efetivamente com experiência da sua área,
mas que eu sei que impacta muito os negócios. Geralmente, a falta disso. O tema é inovação. A gente tem visto, tem acompanhado vários mercados aí, na verdade, né? E a gente, como eu falei, como a gente tem visto, tem acontecido uma tecnologização em muitas áreas, quer dizer, tem sido exigido muito dos gestores, dos líderes, uma visão para inovar. E talvez o que mais se encaixe, a REP também é uma prestadora de serviço, né? Então, talvez o que mais, pelo menos para a gente aqui, o que se encaixa, eu quero ver de você, como é que você vê a ideia da inovação, que se encaixa, por exemplo, na gente, deve se encaixar na Viper, em muitas empresas, é a necessidade até da própria liderança inovar sua forma de gerir suas equipes para conseguir engajar mais pessoas, como você muito bem colocou. Uma equipe coesa, bem liderada, tende a se desenvolver melhor. Então, quer dizer, quando eu falo de inovação, além da inovação tecnológica, além de equipamentos, além desse tipo de inovação, a inovação da forma de gerir. Você vê uma nova gestão, você vê... Enfim, me fala um pouco sobre isso. Olha, a inovação, você se referiu bem. Existe a inovação em relação à parte tecnológica, né? E existe uma outra inovação, que é o que você está perguntando, que eu vou me referir. A parte tecnológica, inclusive, está limitado porque vai depender também de recursos da empresa. E você, às vezes, pode conseguir fazer com que sua atividade, suas equipes evoluam sem precisar estar investindo tão forte em novos equipamentos, em novos sistemas e tal. Mas há necessidade de um investimento bom em capacitação e dar abertura aos seus líderes para que eles também apresentem ideias para que o campo de inovação, como você se referiu, seja bem maior do que ficar dependendo de informações externas. Há necessidade de haver uma abertura tanto para as inovações que vêm do mercado, mas também você incentivar suas equipes, seus líderes principalmente, a que eles também tragam ideias e criem procedimentos ou melhorias para suas áreas, para suas atividades. Claro que disseminando dentro de toda a empresa. E é esse trabalho, viu, João, que a gente percebeu que melhorou bastante quando nós começamos a fazer essa capacitação de líderes. Desde o ano passado, mais ou menos, que a gente começou a fazer essa, vamos dizer assim, essa atividade, essa capacitação, melhoria do conhecimento dos nossos líderes. Isso proporcionou também um retorno muito bom, porque as pessoas se sentiram valorizadas também, né? Sentiram que tinha uma abertura para isso e sem, vamos falando até financeiramente, né? Sem investimento tão acentuado, nós conseguimos novas ideias, melhorar os procedimentos, então inovar a nossa atividade sem necessidade de recorrer a entes externos. Claro que existe espaço para isso também, porque ninguém é dono da verdade e nem tudo nasce dentro da empresa. Mas é um modo até de você conseguir evoluir sem necessidade de gastar muito, de investir demais. Legal, que maravilhoso te ouvir falar isso. A gente ainda, como trabalha com capacitação, né, de líderes principalmente, a gente ainda enxerga gestores, altos gestores como você, como um diretor, que ainda não tem, e não falo só do seu nível de gestão, mas de níveis mais altos e mais baixos também, que ainda não desenvolveram a mentalidade de entender que as pessoas não deveriam, talvez, ou não precisam ser usadas só operacionalmente, né? Mas que elas deveriam ter sua massa cinzenta estimulada para que elas possam trazer mais ideias, né? Eu vejo muito... Diga, desculpa. Só para fechar, eu vejo muitos gestores assumindo o papel de eu sou o solucionador e na minha visão, enfim, queria saber se você enxerga assim também, no momento em que eu permito e trago a minha equipe para pensar em solução também junto comigo, eu deixo de ser limitado à minha própria mentalidade, porque eu estou usando vários outros cérebros. Exatamente. E tenho uma chance de encontrar muitas outras respostas. Sua área de pensamento sem necessidade de muito investimento. E não esquecendo que é um outro viés que nós procuramos colocar na cabeça dos nossos colaboradores e nas nossas mesmo,
é a responsabilidade social, né? Nós temos de uns anos para cá feito também um trabalho paralelo para proporcionar também melhoria na vida das pessoas, tá? Então isso é uma área em que tem crescido bastante na empresa, não, às vezes não avança muito, até por uma questão de recursos, a gente tem limitação, nós não somos um grupo tão grande, mas eu acho que isso tem que fazer parte do escopo de atividades da empresa, a sua responsabilidade social, saber que você precisa fazer com que contribuir para que tenha um mundo melhor e sem precisar avançar muito. Ao seu redor tem muito espaço para você trabalhar bem próximo aqui. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, Flávio? Quanta gente está precisando aí de suporte. A gente tem um cliente aqui, um outro cliente aqui na Rap também, que eu tenho o prazer de comentar que eles são distribuidores de alimentos, né? Então se dedicaram, já doaram mais de 40 toneladas. A última vez que eu ouvi sendo um número atualizado, né? Doaram mais de 40 toneladas de alimentos. Eu sei que você tem projetos aí, né? Nem ia tocar no assunto, mas eu sei que vocês têm projetos que começaram a desenvolver depois da pandemia, inclusive, né? Mas eu digo que às vezes as pessoas não precisam nem ser uma coisa tão longe, grande demais. É muito legal, doação de recursos, alimentos, mas às vezes o problema ou a necessidade está muito próximo de você, no seu funcionário, ou pessoas do seu ciclo que entraram numa situação, estão me referindo a esse período agora da Covid, né? Lógico. Que entraram em situação delicada que você precisa estar próximo, né? Hoje mesmo, de ontem para hoje, eu vivenciei 2 casos específicos de gente que convive. Eu tenho uma ligação com eu sou militar da reserva e tenho uns amigos aí de associação e chegaram informações sobre pessoas que estavam passando sérios problemas exatamente por questão de perda de emprego, possibilidade de um amigo lá trabalhando na área de hotéis, imagine, que é a primeira que entrou que sofreu, né, e a últimas que vai sair. Então, também faz parte da sua responsabilidade social ter essa atenção com quem está próximo. Está sendo muito bacana você ver na televisão um dia esses bancos doando milhões para ações. Talvez seja até uma coisa positiva que a gente vai tirar dessa pandemia, se é que dá para ter positiva, que é a melhoria dos hospitais e da saúde, né? Nunca vi tanta gente investindo na área de saúde que poderia ter sido feito há muito tempo, devagar, né? Já a gente teria uma estrutura muito melhor. Mas esse não é um mal aqui só do Brasil, né? A gente viu isso no mundo todinho, né? Eu costumo dizer que todos os males vêm para bem de alguma forma, né? A gente sempre consegue tirar alguma coisa de positivo apesar da tragédia. Então, com certeza, isso vai trazer alguns benefícios. Ainda está desproporcional, porque os males estão sendo muito maiores, mas com certeza vai sair alguma coisa. E eu anotei, engraçado, quando você fala em responsabilidade social, eu mesmo, na hora que você falou, a gente já pensa em terceiro setor, né, em trabalhos de movimento com outras partes da sociedade, mas quando eu anotei de uma forma que eu achei bem interessante, que você trouxe. A responsabilidade social começa em casa, exato, né? Quer dizer, começa com a minha própria equipe, começa com o aumento do suporte que eu dou para as pessoas. Que legal, que legal. Evitar a demissão, isso é uma responsabilidade social, né? E se você puder segurar, nós na empresa fizemos o possível para segurar a equipe o máximo. Tem muita gente com contrato suspenso, tem algumas pessoas com carga horária reduzida, mas nós focamos, são formas, né? Ou seja, o nosso trabalho social foi ampliado também para a nossa área, para nossas equipes, né? E até pelo conhecimento que a gente vem vivenciando aqui, a gente fala, além do movimento de manter o emprego, dá suporte de várias maneiras, né? O suporte financeiro que o emprego traz, suporte emocional, querendo ou não, a gente tem falado muito sobre isso. As pessoas estão vivendo um momento de muita insegurança, de ansiedade, de estresse. Pessoas que a gente tem colaboradores que ou contraíram Covid, ou tem pessoas na própria família que contraíram ou perderam pessoas. Então, quer dizer,
Não Exatamente. a responsabilidade da empresa é muito grande, né? Porque não é só pagar o salário, Não, né? exatamente. E isso nos afeta como pessoas mesmo, independente de empresário e tudo, isso nos afeta e é uma satisfação poder colaborar muitas vezes em casos como esse, né? Que legal, que legal. Alguém tem alguma, deixa eu só, algum comentário que alguém tem alguma pergunta para a gente caminhar já para o finalzinho? Mas aqui, Flávio, só rasgando elogios para vocês. Excelente live, Deve as ser boas só as ideias que pessoas fazem. amigas, tenho certeza que estão. Ideias fantásticas, expôs ideias que fazem o desenvolvimento da Viper, uma empresa sempre à frente das mudanças. Muito bem. Flávio, como presidente do Sindesp, Ceará, quer lhe dar os parabéns. Não, Aí você mas só conhece, ó. corrigindo, eu não sou presidente do Sindesp nem do CEASEC, eu sou diretor de Eu falei comunicação. diretor, né? É, O eu sou meu Sindesp, presidente aqui, mas eu falei diretor. lá tem dois excelentes profissionais que lideram os dois sindicatos e eu sou Maravilhoso. só um colaborador. Mais um parceiro. Muito bem. Né? Eu gosto de fazer, tem algo que eu fiz aqui que eu gosto muito de fazer em muitas lives, porque pessoas como você enriquecem muito a gente, né? As pessoas estão falando aí, ó, excelentes colocações, parabéns, parabéns a Vai para você. O que eu fui fazendo no decorrer do caminho foi claro, eu acho que se eu fosse escrever tudo que eu poderia, teria escrito muito mais. Mas eu peguei 10 pontos, 10 dicas, talvez, da fala do Flávio aqui, para recapitular e fechar a nossa live aqui como pontos importantes para quem está ouvindo, seja você empresário, seja você líder, independente do papel que você assume. Eu quero só colocar cada um aqui rapidinho. Bom, primeiro, ter capacitado as equipes antes foi muito importante. Então, quer Exatamente. dizer, capacitar a equipe é essencial. E aí tem a maior parte das empresas, a gente posso afirmar isso porque conheço a realidade das empresas, a maior parte das empresas é muito reativa, principalmente quando diz respeito à capacitação e desenvolvimento de liderança. Quer dizer, na hora que o bicho pega, é que aí nós vamos pensar no que nós vamos fazer para resolver. Pois é, nós Né? E o tivemos Flávio essa trouxe sorte de ter pensado nisso antes sem nem saber o que ia acontecer. Né? sorte não, né, Flávio? Competência, né? Mas digo a sorte em ter pensado no Visão. tempo certo, né? E ter decidido fazer, né? Porque também, às vezes, você quer fazer, mas fica protelando, vamos deixar para depois. Então, Uhum. aconteceu na hora certa. Legal, muito bem. Outra coisa, precisamos ter a mente aberta, escutar o que está acontecendo. Falou sobre melhoria de processos também, a partir de agora, para, acho que de certa forma, não cometer erros que cometemos antes, né? Uhum. Como você falou agora, a gente teve certas dificuldades com estrutura, entre outras coisas, então isso ensina muito. Agora é importante parar, olhar para trás, tirar o que tem de ensinamento disso tudo para não errar de novo, né? Exato. Tópico 3, precisamos ter mais. Peraí. Falou sobre ter uma estrutura melhor, é o que eu tinha comentado agora, uma estrutura melhor para dar suporte fora da empresa também, né? Até porque talvez, como o Flávio falou, abriu a cabeça pro home office. Agora, talvez algumas pessoas aí vão ter oportunidade de continuar nesse contexto. Enfim, muitas empresas já fazem isso, né? Exatamente. Muitas empresas já fazem esse, já tem esse movimento, algumas delas. Nos estudos, a gente percebe empresas, tem algumas que liberam para as pessoas escolherem um dia na semana, tem outras que a própria empresa escolhe um dia na semana para a pessoa parar. Enfim, diversos formatos de abrir isso. Acho que vai começar a Isso aparecer está mais isso evoluindo agora. ainda, essa formatação, é que a gente ainda não tem ainda. Uhum. Tem que ser estudado Nós agora, vamos né? ter que estudar como é que vamos implementar, mas com certeza as coisas vão ser diferentes e com certeza vão ser melhores, né? Legal. Eu não sei como é que foi aí na Viper, mas aqui na Rap, a gente passou a trabalhar mais depois, começou a Não, trabalhar em eu casa. pessoalmente só encerro meu expediente umas 2 ou 3 horas depois de que eu encerrava antigamente. A gente, aqui em casa, eu tô com um bebê pequeno em casa, né? Eu e Luana, a gente teve que combinar horário para parar, porque senão Pois na é. tarde da noite a gente está Mas nem trabalhando sente, ainda. né? Às vezes nem Nem, sente, vai nossa! fluindo. Exatamente. Não, hoje eu me apavorei em algum momento, porque nós estamos em junho. Pois. Quer dizer, voou, então, Nossa Senhora. Tópico 5. Visão da liderança sobre como tratar as pessoas. Então, a importância de valorizar a mentalidade. Falou sobre ter uma mentalidade mais madura, né? Quando você falou daquele tópico de as pessoas dividirem informação, quererem a melhoria e o crescimento do outro. Eu tento transmitir muito isso para os líderes que você trouxe. Tem alguns líderes com medo de perder espaço. E eu digo sempre assim, gente, se você se dedica a formar pessoas e você forma pessoas tão maravilhosas que elas ficam melhor do que você, a tendência é que o seu chefe nunca vai querer abrir mão de você, porque você é extraordinário em Exato. formar pessoas. Exatamente. Né? Então você sempre vai ter o seu lugar. O que mais aqui?
capacidade de interagir e desenvolver os subordinados. Isso já é muito essencial há muito tempo, agora se torna ainda mais importante. Tópico 6. Uma equipe coesa e bem liderada se desenvolve melhor. Perfeito. Né? Muito fato. 7. Ter um RH bem estruturado faz toda a diferença. Total. Né? Modéstia à parte aqui, a gente dá suporte, né? Nós somos a Viper nossa cliente, aqui o grupo Viper é nosso cliente nesse sentido, né? No que diz respeito a suporte de RH aí, nós prestamos, durante o ano de 2019, prestamos suporte nessa área. Eu tenho essa sorte de ter um suporte bem próximo, né? Que às vezes me alerta para algumas coisas, sabe, né? Então, também ajuda. Também ajuda. Também, ela tá até comentando aí, a vantagem colaborativa, exatamente. Tópico 8, dá abertura para que os líderes deem ideias para não dependermos só do externo, né? Ou seja, capacitar e desenvolver e ouvir internamente para não ter que ficar dependendo de consultoria ou de pessoas que venham de fora, né? Não que a gente vai abrir mão delas. Não, mas você abre o leque de ideias, né? Não, às vezes não é só dependente daquilo que vem de lá. E outra coisa, muito com bem. isso seu líder, ou mesmo seu colaborador, se sente valorizado e a tendência é desenvolver mais e melhor o trabalho, né? Com certeza, ele vai estar sempre pensando em ajudar a empresa, né? Os empresários, eu vejo que muitos empresários ainda não ganharam a maturidade de entender que quando você desenvolve as pessoas, você está desenvolvendo a sua própria empresa. Quer dizer, os seus gestores com nível de maturidade e visão mais ampla, mais sistêmica, dão inclusive a liberdade do gestor de cima não ter que fazer tantas coisas, poder se tornar cada vez mais estratégico. Essa é uma das dificuldades que eu vejo em muitas empresas, onde a gestão tem dificuldade, às vezes, de largar o osso. Isso. De ir para mas outra coisa importante é você fazer com que o seu colaborador saiba que aquilo que ele fez foi legal e foi bom. Então, elogio é uma coisa que tem que fazer parte da sua rotina. Tá? Como também chamar atenção quando precisa. Mas as ações positivas, elas precisam ser valorizadas de algum modo. E esse trabalho nós fazemos na empresa. Além de procurar dar feedback positivo para o colaborador, nós temos umas premiações durante o ano para destaques. Para quem fantástico. Não precisa ser destaque só por ideias, mas como ele às vezes conduziu o trabalho dele, como agiu, são pontos que são avaliados no final. Entende? É uma pena, assim, em relação ao volume de funcionários que a gente tem, ninguém pode premiar um percentual significativo, mas de qualquer jeito cria aquela cultura de que o homem e a mulher são valorizados na empresa. Que legal, isso é uma visão fantástica de gestão de gente mesmo, de gestão de pessoas, porque as pessoas não são só máquinas, né? Quer dizer, elas não trabalham só pelo salário. Exato. A gente ainda estudando a psicologia da coisa, fica muito claro que o salário é sim algo importante, mas não é um item motivador. Quer dizer, além do salário, eu preciso cuidar do psicológico, eu preciso, né? Pode até inicialmente ser motivador, mas aquilo com o tempo, se não houver outros incentivos, não evolui, né? Exatamente. Tópico 9. Capacitar pessoas gera maior satisfação também, que é exatamente o que você está falando, não só quanto a capacitação, né, mas quanto ao elogio. 10. Responsabilidade social, contribuir para um mundo melhor. Essa é uma visão que muitas empresas ainda estão muito distantes de enxergar, ainda estão olhando muito para o seu próprio resultado, para o seu próprio umbigo, e esquecem que fazem parte de uma sociedade, parte de um todo. E o mais interessante ainda, que para mim foi um diferencial que você trouxe, responsabilidade social começa em casa. Isso. Começa dentro da minha própria empresa. E eu anotei o 11º agora que você falou, elogio precisa fazer parte da rotina. Né? Eu preciso estar o tempo todo ali preocupado com a minha equipe. Muito bem, Flávio, você quer dividir algo mais, algo importante que não, você tinha vontade de falar? Eu só quero deixar claro que ninguém ainda não tem nem ideia de como vai ser daqui para frente. A gente está toda hora ou lendo ou assistindo na TV ou vendo na mídia as pessoas dizendo que o mundo vai ser diferente, que vai ser assim, que vai ser assado, mas nós precisamos estar atentos porque a gente não sabe como é que vai ser. Ninguém sabe se a gente vai conseguir manter esse discurso desse jeito que está agora, com inovações, se daqui a um ano, quando aparecer a vacina, vão começar a esquecer e voltar ao que era. Então é importante essa conscientização e que a gente sempre lembre disso que aconteceu, né? Para evitar que volte a vivenciar isso novamente. Então,
vamos dizer assim, a atenção daqui para frente também vai ser redobrada, porque ninguém tem a receita de como é que vai ser lá na frente, né? Os economistas dizem uma coisa, o pessoal da área de saúde diz outra, os intelectuais dizem outras, mas eu acho que a gente vai... Ninguém sabe de nada, porque ninguém sabia como é que ia administrar isso quando começou, né? A gente viu o mundo todinho perdido e procurando alternativas, né? Então, vamos tentar ficar tirando lições do que está acontecendo e para que a gente tenha muito mais fortaleza e muito mais segurança de quando tiver de vivenciar algo parecido, que não vai deixar de acontecer. Não pode ser uma doença, como pode ser algum outro tipo de percalço, né? Todo dia tá acontecendo coisas, e quanto mais preparado nós tivermos, melhor. Legal, você parece estar lendo os meus pensamentos aqui. Minha última pergunta para você é: e aí, como é que você acha que vai ficar o futuro agora? E você colocou muito bem, né? Eu nunca diria. O futuro a Deus pertence. Eu não sei, eu acho só que nós temos que ficar atentos e saber ir administrando, entendeu? É isso aí, estar atento. Você falou... Não adianta querer adivinhar como é que vai ficar o dólar. Todo dia está tendo uma mudança, e porque as pessoas não têm uma receita ainda definitiva para isso. Claro. Você vê que a própria área de medicina, um diz que é para usar cloroquina, outro diz que não é, um é para usar isso. Que não, então você tem que focar em alguma dessas informações e tentar administrar aquilo que é o que nós estamos fazendo na nossa empresa. Vamos criar um caminho e vamos corrigindo o curso na medida que for acontecendo. Maravilhoso. Flávio, nosso tempo está acabando aqui, faltam 2 minutos só. Quero agradecer imensamente a disposição do seu tempo para vir aqui falar um pouquinho com a gente. Prazer, nessa sua semana corrida aí. Obrigado, foi extremamente enriquecedor poder te ouvir, conhecer um pouco mais de como é que você pensa. Tenho certeza que as pessoas adoraram aqui. Galera, manda palminhas aí. Vem aqui embaixo, tem um aviãozinho ali, um triângulozinho. Manda para alguém, manda para algum empresário, manda para algum gestor que você acredita que poderia assistir essa live e ter novas ideias, tomar uma consciência diferente, ouvindo de um cara aí com uma vasta experiência em gestão, né, que nos deu uma grande aula aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Um empresário que está aí sofrendo e lidando com o dia a dia, né, de 1.600 colaboradores. Mas, eu queria enfatizar também uma coisa, até para ser justo. Esse tipo de ideia, essa correção de ações que tem no nosso grupo, isso é fruto também de uma afinidade dos sócios, entendeu? Esse crédito aí é meu, é do Rodrigo, do Alexandre e do George, estão todos afinados e com a mesma ideia, porque também, se não houver esse pensamento comum, não vai funcionar nas empresas. Sempre vai haver algum tipo de conflito, né? Então, eu ainda tenho mais uma coisa que eu tenho sorte, é de que meus sócios têm mais ou menos um pensamento parecido, pelo menos em relação a isso aí. Nós somos diferentes, mas né, nisso aí nós somos bem afinados. Que legal, já anotei o tópico 12, essencial afinidade entre os sócios. Pois é. Né? Gratidão. Nada, foi um prazer grande, gigante, estou às suas ordens. Obrigadão, valeu. Galera, 49 segundos para acabar aqui. Obrigado a todos pela participação. Vou colocar aqui o meu Instagram, @jmdor... Cadê? Dornelis. @jmdornelis. Então, siga aí o perfil da Rap, siga o perfil do João Dornelis também. Flávio, quer divulgar o seu Instagram aqui? Tá tudo bem? Podemos encerrar? Estou só esperando você encerrar aí para poder sair também. Maravilha, então. Obrigado. Beijo na... Um abraço. Dona Ana aí. Abraço para todos. Obrigado, galera. Até a próxima.